Pronto. Fala pessoal, e aí, tudo bom? Então, vocês lembram que eu tinha falado, né, no vídeo anterior que eu ia fazer um vídeo separado de Jurassic World Dominion, né? Falando a respeito das várias referências que a prévia tem, né? Assim, referências aos filmes anteriores, a momentos principalmente dos filmes anteriores, conceitos também usados nos filmes anteriores. E esse vídeo aqui é para falar a respeito dessas referências. São mais de 20 referências que eu consegui pegar e eu não sei nem se eu peguei tudo, porque, gente, é muita coisa. E, assim, é umas coisas assim que piscou, perdeu. Mas eu achei bacana trazer esse vídeo e eu tô com o roteiro aqui, né, tudo anotado, as referências que eu consegui pegar para eu não me perder tanto. E então vamos lá. Eu acho que uma coisa aqui que eu vi, na verdade, assim, que eu já, assim, eu percebi logo de cara quando eu vi o pôster que foi lançado da prévia, foi o seguinte, que, né, o pôster que ele anuncia, né, que é a estreia dessa prévia, né, nos cinemas, nas salas de IMAX, né, ele mostra um mosquito pousado num dinossauro. A gente sabe que esse dinossauro é um Tiranossauro Rex, que é basicamente a Rex original, né, e assim, esse mosquito pousado, ele faz referência primeiramente a uma cena no primeiro filme, né? Aquela cena animada que mostra o Mr. DNA, né? O Sr. DNA falando a respeito de como eles coletaram o DNA dos dinossauros e tudo mais. E tem um momento em que o mosquito pousa num dinossauro e tudo, ele sai depois de sugar o sangue dele, ele vai para uma árvore e é envolto em âmbar. Esse pôster faz referência a esse momento. Tem também a questão do mosquito, né? Que ele sugando o sangue da T-Rex, ele também faz referência nessa questão de mostrar da onde veio o DNA que foi usado para fazer a Rex, né? A T-Rex, que é assim, ela é icônica, é o ícone da franquia, né? E é mostrado que desse mosquito, né, desse DNA nesse mosquito, foi possível recriá-la, né, de novo. E também o logo do filme em si, todo entalhado no âmbar, também faz referência a essa questão do mosquito, do âmbar, deles terem encontrado esse mosquito fossilizado e tudo mais. E como eu falei, gente, a parte do Cretáceo nesse prólogo, eles mostram a origem da Rex. Porque o T-Rex que a gente vê batalhando contra o Giganotossauro é a Rex, a verdadeira Rex, a Rex original. Ela morre, o mosquito suga o sangue dela e depois de muitos anos, né, mais de 65 milhões de anos depois, foi encontrado esse mosquito e foi daí que veio o DNA dela. Tanto é que a prévia, e eu acho até o filme, ele mostra assim que a Rex, né, o T-Rex no caso, o original, né, do Cretáceo, ele tem essa rivalidade com o Giganotossauro, né? E assim, tem muitos rumores de que o filme ele vai meio que explorar isso de uma certa forma, assim. Por exemplo, a Rex, ela, né, reencarnou, né, como se fosse a reencarnação, e ela ainda tem na mente dela essa, sabe, esse desejo de vingança, essa rivalidade, essa coisa assim, sabe, como é que é a palavra? É pendente, uma rivalidade pendente. E essa rivalidade, eu acho assim, eles fizeram um pouquinho, assim, eles brincaram um pouco com a questão, por exemplo, do Spinosaurus, né, versus T-Rex do Jurassic Park 3, né, que foi uma cena que é icônica e controversa também. E assim, até o jeito que a luta se desenrolou e tudo, do T-Rex e do Giganotossauro, ele, assim, se assemelha um pouco a essa luta, tem a ver um pouco, assim, eles fizeram meio que uma brincadeira, uma referência com essa rivalidade que existe entre os dois, né? No caso, no terceiro filme era o Spinosaurus e o T-Rex, né? Aqui no caso já é o Giganotossauro. E assim, o modo como a luta se desenrola, o jeito como, até o jeito como os dois brigam, os dois se movimentam é bem semelhante. E assim, vamos ver o que mais da parte do Cretáceo que tem aqui. Ah, sim, uma outra coisa, falando de Jurassic Park 3, né? O design desse anquilossauro que a gente vê nessa cena aqui, ele é basicamente o design o anquilossauro que a gente vê nessa cena é o mesmo visto no Jurassic Park 3. Eu acho que apenas a cor deles varia um pouco, mas o jeito deles é o mesmo. Assim, o design geral, você vê que o formato da cabeça, do corpo em si, eles são diferentes daqueles que a gente vê no Jurassic World, por exemplo.
E nessa prévia, a gente vê o T-Rex, a gente vê o Oviraptor, a gente vê o Quetzalcoatlus, Moros Intrepidus, que é mais uma nova espécie, e Pteranodons, quer dizer, os Pteranodons, por causa da qualidade da imagem, não dá para ter muita certeza se eles são plumados, mas os outros que eu falei são. O T-Rex é o Oviraptor, o Quetzalcoatlus. E assim, esse fato ele tem a ver com a declaração do próprio Colin Trevorrow, que ele falou que esse filme vai ser mais assim, um thriller científico, ele vai ter assim mais foco na ciência, na realidade dos dinossauros, por exemplo, eles não têm mais aquelas mãos pronadas, né? Aquelas mãos tipo que o povo até costuma brincar falando que parece mão de zumbi. As mãos dele já são numa posição mais aviana, né? Mais próximo dos pássaros mesmo. Até teve um vídeo que eu falei a respeito quando eu fiz o review daquele Troodon da Mattel. Eu falei dessa questão da posição das mãos dele e eu até mencionei um pouco que a franquia, né, tava indo para esse rumo, né, de assim, trazer dinossauros um pouco mais cientificamente próximos do que eles eram na realidade, né? Por exemplo, essa questão da posição das mãos que eu falei naquele vídeo. E naquele vídeo eu também falei do Allosaurus, né? De Battle at Big Rock. E nesse vídeo também, de novo, falando daquele Allosaurus, né? Ele aparece numa cena também rapidinho. Que é só uma cena onde é mostrada o momento em que ele ataca o trailer, né? No curta Battle at Big Rock, só que de um outro ângulo. Aparentemente um vizinho de trailer que estava filmando tudo. E essa questão das penas, o diretor já havia falado a respeito disso. Pode ser que no filme em si, né, em Dominion, pode ser que apareça até mais dinossauros com penas. Tem uns certos rumores de algumas espécies em particular. E assim, voltando aqui no caso, falando por exemplo a respeito do Moros Intrepidus, né, que ele é emplumado e tudo, a gente vê ele interagindo com o Giganotossauro, né? Esse momento dele interagindo com o Giganotossauro, ele foi inspirado numa paleoarte bastante famosa que mostra um Alvarezsaurus interagindo com o Giganotossauro. E só que aqui eles resolveram colocar o Moros porque é uma espécie pouco conhecida. A gente vê até a questão de em vários games da franquia, assim, os games atuais da franquia, eles estão colocando assim espécies menos conhecidas do público, né, para já ir apresentando essas novas espécies, né, porque são novas descobertas assim. Eu acho bacana isso de colocar novas espécies. Tem muitas espécies de dinossauro, pterossauro, répteis aquáticos que eu só tive conhecimento por causa dos jogos mesmo. Então assim, é bacana essa questão deles colocarem novas espécies. Eu gostei bastante disso. E inclusive falando do Moros e do Giganotossauro, essa cena é interessante porque assim, originalmente o conceito da cena seria um Pyroraptor interagindo com o Giganotossauro. E é interessante falar do Pyroraptor porque assim, tem rumores fortíssimos de que o Pyroraptor ele vai estar no filme, graças a Deus, porque aparentemente ele vai ser parecido com o do jogo Jurassic World Alive. E aquele Pyroraptor, gente, ele é maravilhoso demais, assim, ele é muito lindo. E assim, e tem rumores fortíssimos que ele vai aparecer no filme e que ele vai ser parecido com esse Pyroraptor. Tomara, tomara. E falando em novas espécies, né, assim, e na correlação à coexistência das espécies, né, assim, saindo um pouco de espécie em si na parte da coexistência delas, teve um tempo, quando a prévia foi lançada a primeira vez, teve uma certa controvérsia a respeito de por que o Giganotosaurus, que viveu na América do Sul, estava interagindo no período Cretáceo no mesmo lugar que um T-Rex, que viveu na América do Norte. Assim, eu achei isso uma coisa, assim, no começo eu achei estranha, mas agora pra mim já tá normal, eu já entendi qual que é o conceito disso, que é o seguinte, apesar do filme ele ser tido como sendo mais cientificamente correto na questão de dinossauros e tudo, a gente percebe que o mundo da franquia Jurassic é uma coisa e o mundo real é outra. Por exemplo, porque na realidade você nunca teve o T-Rex interagindo com um Giganotossauro no período Cretáceo. Mas aqui, como é um mundo semi-fictício, isso é possível. É como se fosse, assim, uma versão alternativa do mundo. Eu não sei se dá pra comparar com o que a Marvel faz. Eu acho até que não, de certa forma.
Mas assim, fica só a nível de curiosidade. Tipo, muita gente se questionou por que que isso aconteceu, por que que o Giganotossauros e tudo mais, mas é mais por isso mesmo. Vamos ver o que mais aqui que tem Ah, gente, tem uma coisa que, cara, quando eu percebi, gente, olha, porque assim, a prévia, a parte do Cretáceo, ela já aparece um documentário do Discovery Channel, né? E assim, e muitas espécies que apareceram na prévia apareceram pela primeira vez nos filmes na história da franquia. E tem um momento em particular que quando o Oviraptor aparece, o som que ele faz é o mesmo som do Silophysis de um documentário do Discovery, que inclusive foi o primeiro documentário do Discovery Channel sobre dinossauros, que é um documentário chamado When Dinosaurs Roamed America, quer dizer, quando os dinossauros reinavam na América. E assim, gente, eu achei isso assim, sabe assim, um easter egg que assim, piscou, perdeu mesmo, assim. Quem é mais conhecedor de dinossauros, de documentário, tudo pega essa referência. Gente, eu não acreditei quando eu escutei aquilo. Eu tive que voltar porque eu falei, gente, não é possível que eles fizeram, tipo, essa, sabe, essa referência, assim, eles pegaram o mesmo som, é o mesmo som, gente. Gente, assim, eu achei brilhante, assim, o Colin Trevorrow, ele teve umas ideias, assim, muito, sabe, muito fora da casinha pra esse prólogo. Apesar de que teve algumas coisas que, assim, ele poderia ter feito de uma forma talvez mais interessante, talvez mais dinâmica, por exemplo, tem essa cena aqui, né, que o menininho que aparece, né, esse menino que aparece com essa pipoca na mão, ele é filho do Colin Trevorrow na vida real. E o menino, ele deu a ideia da cena, na hora que a T-Rex aparece no drive-in, né? Que ele fosse morto, devorado por ela. Eu não sei bem o porquê que o pai dele não concordou com isso. Eu não sei se é porque ele quis, tipo, remeter essa coisa de que os dinossauros da franquia não são monstros mais, essas coisas assim. Mas eu não entendi bem por que ele acabou, tipo, não pondo essa ideia em prática. Eles acabaram não colocando essa ideia em prática. Quer dizer, ele acabou não colocando essa ideia em prática. O menino até insistiu, o Dora falou que seria bacana de ver isso. Mas não sei se é porque ele achou que seria muito pesado, porque assim, tem até um meme que fala que as crianças na franquia, elas parecem que tem um plot armor, né? Porque basicamente criança não morre na franquia Jurassic World, nem Jurassic Park. Então assim, eu não sei se é porque ele quis manter isso pra não ficar algo tão pesado, ou sei lá. Ou talvez vai saber, né? Às vezes é porque é o filho dele, né? Eu não sei também, vai saber. E, inclusive, falando na Rex, nessa prévia, né? Tem uma outra referência aqui que... Gente, eu adorei também. Que, gente, olha essa pose que ela tá fazendo. É a mesma pose icônica do momento dela, a entrada dela, gente. Um momento em que o mundo conheceu Roberta Rex. Sabe assim, uma das cenas mais icônicas do cinema, e ela refez essa pose. Inclusive é interessante assim, você notar que o design dela mudou um pouco. Porque assim, no primeiro Jurassic World, né, era dito que como ela já estava mais velha e tudo, ela estava um pouco diferente, um pouquinho mais magra. E em Fallen Kingdom, como o parque foi abandonado, né, depois do incidente que aconteceu com a Indominus e tudo mais, os dinossauros ficaram meio que a Deus dará, né, a própria sorte. Então ela estava ainda um pouco mais magra, assim, não desnutrida, mas dá pra ver que ela já não estava mais com aquela anatomia, aquela aparência de antes. E aqui eles mudaram um pouco o design dela. Eu acho que isso remete até à questão de que agora que ela já está em um novo habitat, que assim, novas oportunidades, né, de caça e tudo mais, acho que ela conseguiu dar uma reerguida, né, vamos dizer assim, uma vitaminada na saúde dela. Até tem assim, o pessoal até brinca falando que o sol da Califórnia fez bem para ela, e deve ter feito mesmo, porque, gente, ela tá ótima nessa prévia, o visual dela tá incrível. E vamos ver o que mais aqui. Gente, é muita coisa. Vamos ver se eu deixei alguma coisa pra trás. Vamos descer aqui um pouco. Tem mais coisa. Inclusive, de novo, sobre essa cena da Rex no drive-in, né? Quem assistiu o curta Battle at Big Rock
os dinossauros eles tinham escapado, né, da mansão de Lockwood tudo, e o curta ele é descrito como sendo o primeiro encontro de humanos e dinossauros depois que os dinossauros fugiram da mansão de Lockwood. Só que pode ser que não seja exatamente isso, tipo, não foi o primeiro encontro, porque no curta em si, quando o Nasutaceratops aparece, uma das personagens fala assim, que eles até se questionam, nossa, como que eles chegaram aqui em cima tão rápido e tudo, e uma personagem fala assim, nesse momento as autoridades recomendam que a gente fique calmo e espere eles ir embora. Aí ela fala assim, lembra do que aconteceu mais ao norte. E aí muitos fãs se questionam o que poderiam ter sido esse tal incidente mais ao norte. E assim, será que talvez não tenha sido esse momento da Rex invadindo o drive-in? Será que esse não teria sido realmente o primeiro momento em que humanos e dinossauros se encontraram depois que eles escaparam? Bom, fica aí essa pergunta. Eu acho, ou talvez pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acho que faz sentido. E inclusive nessa cena do drive-in tem um momento em que a Rex, né, antes da prévia acabar, né, tudo, ela deixa uma pegada no chão. Essa pegada, pra mim, pareceu ser referência tanto ao primeiro filme quanto ao segundo filme, no caso Jurassic Park e The Lost World. Deixa eu ver aqui o que mais. Inclusive também tem um momento em que ela vira um carro, ela derruba um carro, ela vira o carro exatamente da mesma forma que ela vira o carro onde tá a Alex e o Tim no primeiro filme. Então assim, mais um easter egg ali, mais uma referência ao original, ao filme original, a primeira fase da franquia. E agora a gente tem aqui, que eu peguei também, uma referência do Jurassic World, que é até interessante, que essa daqui também é muito interessante, porque assim, quem assistiu o Jurassic World, né, lembra da questão da morte da Zara, né, que foi até uma morte um pouco controversa, porque muita gente falou que ela não merecia isso e tudo, só que, gente, os dinossauros eles são animais, então assim, um animal que tá com fome, para ele não interessa se a pessoa é boa ou ruim, para ele é comida. E assim, e tem um momento em que um Pteranodon pega ela, derruba ela no poço do Mosasauro, né? E eles são mostrados mergulhando, igual eles mergulham da mesma forma que os gansos patola fazem. E assim, e na prévia é mostrado que no Cretáceo tem um Pteranodon que ele é visto mergulhando dessa forma. Então assim, fica essa referência, tipo, esse comportamento dos Pteranodons é herança genética daqueles Pteranodons. Os ancestrais desses novos Pteranodons, né? Que esses são como se fosse a encarnação daqueles primeiros do Cretáceo. Inclusive na questão dos Pteranodons, uma outra coisa também que eu amei demais é que no prólogo do Cretáceo dá pra ver que alguns Pteranodons têm a cabeça azul e eles são mais amarelados. Não são todos com o corpo acinzentado e a cabeça vermelha. E no Jurassic World, né, no primeiro pelo menos, também aparecem alguns Pteranodons. Na verdade, no primeiro filme aparecem Pteranodons de várias cores. Inclusive, eu tô até pensando em fazer um vídeo falando a respeito dos Pteranodons, da franquia em geral e toda essa variação de cores que os do Jurassic World tem. Porque tem os de cabeça azul, tem uns de cabeça amarela, tem uns que são meio preto, assim, preto arroxeado. Assim, são várias cores, são vários modelos, assim, vários tipos de Pteranodons, né, que já surgiram durante a franquia, desde o segundo filme até agora. Inclusive, falando um pouco de Pteranodon e voltando um pouco no prólogo, tem uma cena no começo em que a gente vê o Quetzalcoatlus, né? Ele chegando, ele aterrissando e tudo. E essa cena também me pareceu ser uma referência ao final de The Lost World, aquela cena icônica do Pteranodon. Que, assim, é o mesmo conceito, ele é mostrado no horizonte, ele pousa, ele aparece e depois ele emite o som dele e tudo, e assim, é bastante semelhante o jeito como eles se movimentam e tudo. Inclusive, esse Quetzalcoatlus também é uma outra referência, que ele parece bastante com o do jogo Jurassic World Alive. Inclusive, eu acho até que ele foi inspirado nesse, eu não sei, assim, tomara que aquele Quetzalcoatlus também é muito legal, mas eles parecem bastante. E falando em design de dinossauro de uma forma geral também, tem a questão até do Dreadnoughtus. O Dreadnoughtus ele é um saurópode que foi visto já na franquia, né, em alguns jogos, tudo.
E no final de Fallen Kingdom tem uma cena, né, que aparece uma maleta mostrando que tem o DNA dele lá. E o design dele ele parece ter sido um pouco inspirado no Mamenchisaurus que aparece em The Lost World, porque os dois dá pra perceber que eles têm uma proporção de corpo um tanto quanto cartunesca. O pescoço deles parece ser meio desproporcional, assim. Eu achei interessante. Eu não tenho certeza se é realmente isso, mas assim, me pareceu que é. E acho que assim, em questão de design, eu acho que a última coisa que dá pra mostrar, deixa eu ver, tem aqui que eu peguei. Esse Iguanodon que aparece, ele aparece só por alguns segundos, mas esse design dele, ele parece muito com o Maiasaura do Jurassic World Evolution. Inclusive, pode até ser que seja um Maiasaura, eu não sei. Eu não tenho certeza se é um Maiasaura ou um Iguanodon, mas quem sabe, pode ser. E agora, saindo um pouco da parte do Cretáceo vindo para o presente, uma coisa que eu achei interessante foi que, na verdade, foram duas coisas. Nesse momento aqui em que a gente tem um helicóptero indo atrás da Rex, né, tentando capturar ela, dá para perceber que tem um símbolo no helicóptero que ele é referência ao logo do US Fish and Wildlife Service. Eu não sei exatamente o que é, mas assim, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei um pouco, é um serviço de segurança relacionado à vida selvagem nos Estados Unidos. Tipo, seria o departamento de caça e pesca, basicamente. E inclusive isso está presente no Jurassic World Evolution 2 também. E nessa mesma cena tem uns planos de câmera da Rex fugindo do helicóptero que se assemelha muito à cena da Indominus fugindo do Simon Masrani no Jurassic World, pilotando também o helicóptero. E nessa cena tem ainda um close no olho da Rex que assim remete muito a uma outra cena clássica do primeiro filme, que é quando a Alex está dentro do carro e ela joga o facho da lanterna no olho dela, no olho da Rex no caso. Que é uma cena icônica também, que até o que desencadeia o ataque, que depois teve a cena em que o carro é virado, que depois eles até fizeram referência, que eu já falei, né, que tem um momento em que o carro é virado da mesma forma. E eu acho assim, que deixa eu ver aqui, pra finalizar, tem a cena do, né, eu já falei da cena do Allosaurus, né, que aparece depois, e a cena da Mosasaurus também. Ela aparece atacando, deixa eu ver, uma gaiola de pesca, sabe aquelas gaiolas de pescar caranguejo, essas coisas? Que tá num barco. Essa cena me remeteu muito a cena, assim, a que seria a cena de abertura inicial de Fallen Kingdom, que é uma cena que ficou só no conceito mesmo, mas que não foi usada no filme. A cena ia mostrar a Mosasaurus atacando um baleeiro, só que eles decidiram colocar a cena que a gente conhece da Rex, do helicóptero e tudo. E assim, eu achei interessante essa referência dessa cena que não foi usada, porque é fato que a Mosasaurus em Fallen Kingdom apareceu muito. Eu espero que em Dominion ela apareça mais, e quem sabe essa cena do baleeiro, ou outras cenas dela, né, sejam usadas, sabe, que ela seja mais mostrada, porque assim, tá, tem os dinossauros na Terra e tudo, mas assim, também fica essa pergunta, mas e a Mosasaurus, o que vai ser dela? Como é que o ecossistema, assim, ele vai se adaptar a um animal daquele tamanho? Porque a Mosasaurus do Jurassic World, ela é geneticamente modificada para ser gigantesca. Eu acho que ela é umas 5 vezes maior que o Mosasaurus, assim, o que era o Mosasaurus de verdade. E eu achei interessante eles terem feito esse pequeno, sabe, esse easter egg disso. Assim, é o que eu falei, gente, é umas coisas assim que eu achei muito bem feita e assim, interessante essas referências. E vamos ver, né, o que o filme tem a oferecer. Eu tô muito ansioso para ver esse filme. Assim, o jeito é esperar, né, o ano que vem. E é isso, gente, esse foi o vídeo que eu falei que eu ia fazer mesmo das referências e... aí, assim, eu não sei se isso é tudo, se tem mais coisa, mas enfim, gente, é isso, até o próximo vídeo e falou, até mais.